Isso aí, galera, Resenhando Esporte Clube, começando novamente. Hoje ele está aqui, direto do Joaquim Prestes, na sala do CAD, da Praveia, troféu que não falta aqui hoje. E também a presença aí dos nossos convidados. Hoje a gente vai estar aqui com o Paulo Henrique, ex-atleta profissional de futsal. Também a gente está com o Wallace, vice-presidente do CAD, e com o Alan. Fala aí, Alan. Fala, galera. Hoje estamos com duas feras aqui, uma do futsal e uma como vice-presidente, né? Que vem notícias boas do CAD por aí. E hoje nós vamos falar muito de futsal, muito de projeto novo do CAD. Então tenho certeza que o torcedor guarapuavano vai ficar muito feliz com essa matéria. Então vou fazer uma pergunta para o Paulo Henrique já. Como treinador, Paulo, o que você achou do CAD esse ano? Como é que foi sua expectativa? O que você espera para o futuro ainda? Bom, esse ano a gente tentou seguir uma linha de projeto, né, que a gente veio desde o final do ano passado já trabalhando com os meninos aí, com um pessoal mais novo, e como o investimento não era muito grande, né, a gente não conseguiu trazer muita gente de peso, assim, né, quer dizer, de peso não, mas muita gente com nome, né, para compor o nosso time aí e tal, muita gente consagrada, mas a gente tentou trazer pessoal que quisesse se revelar, né, que quisesse buscar espaço e tal, mas não deu certo, né? Dá para perceber que não deu certo, né, porque a gente não teve resultado, a gente tentou o máximo que a gente pôde, aí trabalhou tudo, mas não teve resultado. Acontece, o esporte é assim, né, mas eu acho que quem estava do ano passado que ficou, evoluiu, e claro que como a gente não tem investimento, alguma coisa a gente sempre aprende, né, cara, a gente aprende que o longo prazo às vezes ele é importante também, né? A gente tem que pensar nisso. A gente é muito imediatista, né? No futebol, no futsal, no Brasil, e uma dessas a gente pensar num longo prazo, já que a gente não tem tanto dinheiro para investir, né? Seria uma coisa interessante assim, pensando aqui na nossa cidade, na nossa região e tal. Aprendizado ficou um monte, né? Porque a gente aprende mais quando perde, né? Então, como a gente perdeu bastante esse ano, a gente aprendeu muita coisa. Mas eu acho que as ideias continuam boas, né? Da diretoria e tal, as nossas. Eu não sei se eu continuo como técnico, acho que provavelmente não, mas eu continuo no CAD, né? Eu sou CAD, né? Continuo na comissão, provavelmente, de alguma forma. E as ideias são boas, então se as ideias são boas, a gente vem fazendo a coisa certa, uma hora vai dar certo. Provavelmente. Falando, né, você falou assim que já tinha um projeto, né, já era um projeto, já era existente até, na verdade, assim, nas redes sociais da cidade ali, que nós que acompanhamos ali pelos grupos ali, foi falado logo que essa diretoria assumiu, que foi pego ali, tinha algumas dívidas, algumas coisas, e isso é normal, né, e foi pagando até, eu achei legal, bacana, foi feito alguns eventos ali para estar pagando tudo. A gente vai falar aqui depois também, né, pedir, né, para que o pessoal olhe novamente para o CAD como o clube que representa a cidade, na questão de patrocínios e tal. Mas eu queria perguntar, né, para o Wallace, você que é, né, vice-presidente diretamente da diretoria, se existe uma ideia, assim, né, como o Paulo Henrique falou, né, pensar muito aqui, até falou de atleta de peso, tinha um monte de gente de peso. Mas, assim, não, falando sério mesmo, eu achei interessante, cara, porque desde pequenininho lá, quando eu acompanhava, antes de eu jogar futsal, mas desde que eu acompanhava, sempre aqui foi crias da casa. Tempo ali, vamos citar nomes, Daniel Baitala, Fabinho, Sansana, eu como goleiro, eu ia para ver o Sansana jogar, né? Mas chegou um tempo ali que hoje o futsal não é mais assim, o futsal tá, vamos dizer assim, tá parecido com o futebol em si. Precisa se pegar peças de outros lugares e tal para deixar um time mais elitizado. Mas é bacana também essa ideia de, pensando em campeonatos mais regionais e tal, né, colocar assim as crias da casa. Mas perguntar para o Wallace, qual que é o plano? Né? Mas pensando assim, vamos ser otimistas, vamos pensar assim, né, tendo uma verba, claro, a gente não pode pensar numa verba astronômica, até porque até agora, né, a gente sabe que está sendo um pouco difícil o patrocínio entrar, mas pensando ali, tendo uma verba, qual que é as ideias da diretoria? Vai tentar, se tiver verba, por exemplo, fazer algo grande, chamar pessoas, né, nomes ali que vêm para contribuir sim, de alto nível, né? Ou a ideia é essa, manter como estava agora, fazer, né, colocar as crias da casa, revelar, qual que é a ideia? Boa noite a todos, né? É um prazer estar resenhando com vocês, né? Então, assim, Preto, nesse ponto aí é uma pergunta que, se eu for dar um resumo para você, vai se alastrar por um bom tempo, sabe? Que a montagem do elenco, a montagem de um projeto, ela é bem delicada, principalmente na questão do recurso de como a gente está hoje, né?
Hoje eu falo aqui em nome de todos os diretores, mas a nossa diretoria é uma diretoria que é um ponto de vista, ela é grande, mas ao mesmo tempo quando você precisa dela para agir no dia a dia, para ela estar batendo em porta a porta, para ela estar correndo atrás, ela se torna pequena, porque todos são voluntários, é importante falar isso. Todos têm seus afazeres, todos têm suas horas para cumprir nos seus trabalhos, né? Então a nossa grande luta ela acaba sendo assim pós-hora. Então judia um pouco. O que eu posso passar para você de projeto, quando a gente assumiu o projeto no início de 2018, ele estava de portas fechadas, né? Falando a grosso modo e sinceramente, grandes clubes já fizeram isso, pegaram e deram um cancela em CNPJ e tchau, né? Que tinha de dívida e você começa uma estrutura nova. Só que hoje, né, cara, você está num mundo muito de transparência, você está num mundo hoje que você precisa realmente passar um respaldo. E como todos os diretores que estão lá dando a cara a bater, estão abraçados com o projeto, são pessoas respaldadas, são pessoas que estão dentro do comércio em geral da cidade, são pessoas de índole, a gente não achou justo fazer isso aí, até porque a gente tem um entendimento que se você cancelar um CNPJ, você deixa uma história para trás. É a nossa forma de pensar. Por isso a gente assumiu, deu a cara a bater. A dívida, eu falo para vocês que não era pequena, era uma dívida grande. E quando a gente assumiu, tinha muita chama a apagar, porque estava tudo ali alvoroçado. Você não sabia por onde começar. Onde você virava, você tinha um rolo para você resolver, né? E nesses 2 anos, embora não tenham aparecido resultados assim, de expressão, resultados de vitórias assim, que foram emocionantes, né? A gente acabou, na verdade, colocando em ordem a questão financeira. Hoje a gente já tem um respaldo, assim, tipo, tem débito lá de 2013, mas esse débito de 2013 está parcelado, entendeu? Hoje você já tem uma negociação. Então, partindo agora para o princípio projeto 20, tá? Então, primeira coisa, o ano de calendário acabou? Acabou. Agora que começa o ano de projeto. Então, captação de grandes empresas, geralmente as empresas pedem projeto em outubro, no máximo novembro, para dar sim e a gente começar. Para nós, enquanto clube, isso é muito bom, porque em novembro você pode já sonhar com o que você pode gastar. Como a parte de projeção ela está diretamente ligada a resultado, você acaba tendo uma base. Hoje a gente tinha times na prática que a folha salarial era R$80 mil mensais. No meu ponto de vista, é muito dinheiro para um futsal, uma categoria que ela ainda é amadora e que para o clube ela não traz retorno. O jogador quer sair, ele sai, não traz benefício nenhum para o clube, pelo contrário, ainda gera ônus, né? Porque você ainda tem acerto, tem tudo para pagar, é como um funcionário. Então a gente está nesse ponto, sabe? Precisando montar o projeto, captar o recurso para aí você imaginar. Nossa vontade e esperança, logicamente, é montar um time muito competitivo, né? Sonho, e falando abertamente, a gente sonha em captar 65, 70 mil reais, né, mês. Que você consegue montar um time, vamos dizer assim, de 50 mil, né, mensal, para você montar um time muito bom, tipo um time competitivo. Não dá para de repente sonhar em ser campeão, mas às vezes encaixa. Uma prova é o próprio CAD de 2010, a folha não era uma folha alta e é um time que encaixou e deu certo, né? Então a gente pensa nessa forma, para que daí essa sobra de valores seja valores para você pagar a rescisão e seja valores para a gente continuar caminhando, pagando as dívidas que ainda tem, porque tem muito. Hoje a gente está em 50%, tá? Mas a gente consegue caminhar. E aí, para frente, questão de torcida, ela acaba ajudando, porque você tem um time competitivo, a torcida volta, a torcida abraça o time, a gente sabe que Guarapuava gosta, né, de futsal. Então, a partir desse princípio é montar o projeto agora. Montar o projeto a gente vai conseguir falar para vocês em janeiro. Ó, pessoal, o que a gente tem é esse planejamento, a gente vai conseguir montar um time assim, ou não vai conseguir montar um time assim. A nossa esperança é montar quanto mais melhor, né? Para quem não acompanha o futsal em si, ou para quem não sabe como que funciona isso, na questão, vamos falar assim para o pessoal entender, na questão assim, as vagas para campeonatos. Então, na verdade, a prata é algo que o cara tem a possibilidade de participar. Essa nova liga, que também, Nova Liga Paraná de Futsal ali também, né? Eu acho que vai estar apto. E no caso, antes até se falou muito assim, o CAD era convidado para jogar a liga, porque estava na ouro e tal. Como que funciona esse acesso para subir a ouro? Tem que mesmo ser lá campeão, vice-campeão da prata, até porque isso, eu creio que se você tem o projeto de disputar a prata, é para ser campeão. E, né, aí sim, daí depois vai ter que se fazer um projeto para disputar uma ouro. Mas, né, quais os campeonatos, para deixar mais fácil para o pessoal entender, quais os campeonatos
pode ser disputado. O CAD tem a possibilidade de disputar para o ano de 2020. Certo. Então a gente tem a vaga segurada na prata, né? Essa vaga ela é do clube, você conquista ela com o tempo, né? Infelizmente em 2018 a gente foi rebaixado a ouro, né? Como todo mundo sabe. E a nova liga ela é uma franquia, tá? Então essa nova liga ela vai ser gerida pelos clubes. Já está sendo gerida, já está em andamento, a gente já disputou esse ano. A gente deu um passo grande a comprar essa franquia porque os grandes clubes do Paraná são os clubes que estão gerindo. Dou um exemplo, os 6 times paranaenses que disputam a Liga Nacional, que é a maior competição nacional, são os clubes que fazem frente à Liga. Então a gente já adquiriu essa franquia, estamos pagando de forma parcelada porque a gente não tinha o recurso. A princípio são 17 equipes que estão confirmadas e para 2020 já tem mais 3 equipes comprando franquias, vão ser 20 franquias. A partir disso aí, de 2020, vai ver como você vai caminhar, que aí você vai entender se vai ter mais clubes, vai ter mais divisões, etc. A gente tem, então, recalculando, né? Prata, que é a vaga conquistada do clube, Liga Paraná, que é a franquia que o clube comprou, e aí vamos representar o município nos jogos abertos, né? Que a gente vai tentar buscar o acesso, né? Levar a Guarapuava à divisão A. Então são essas 3 competições a priori, mas de repente, em 2020 pode surgir outras, né? Perguntando para o Paulo aqui. Paulo, queria que você contasse mais assim, sobre a sua história no futsal, os times que você passou, assim, os títulos que você ganhou e o que te motivou a encerrar a carreira, acho que foi aqui em Guarapuava, e a permanecer na cidade. Bom, eu saí de casa com 17 anos já para jogar, né, futsal. Sempre joguei futsal. Até tentei campo um pouco, mas até hoje não dá muito certo, né. Sempre gostei de futsal. Saí cedo de casa, joguei pelo menos aí uns 10 times, né, nesses 15 anos que eu joguei bola. Joguei Rio Grande do Sul, Ubra, Atlântico de Erechim, né, resumindo um pouco. Aí fui lá para Mato Grosso, rodei Mato Grosso, Goiás, né, joguei Liga Nacional lá em Goiás. Aí vim para o Paraná em 2004, joguei em Toledo. Aí em 2005, aí em Toledo a gente fez semifinal do Paranaense. Em 2005 fui para São Miguel, daí que eu conheci o Baiano. Em 2004 eu conheci o Baiano, né. De 2004 até 2014, quando eu parei, a gente se cruzou aí algumas vezes e trabalhou bastante tempo junto, né? Campeão em 2010 e 2014 aqui com ele. Aí fui Atlântico de Erechim, lá tive, né, fiz final do Sul-Americano, né, joguei semifinal de Liga Nacional. 2007 fui para o Moarama, fui campeão em 2007, Paranaense. 2008 continuei em Moarama, daí fui para o interior de São Paulo, tive umas lesões e tal. Fui para Portugal aí fui campeão em Portugal também, em 2010, no começo do ano, e no segundo semestre eu vim para cá e fui campeão aqui. Aí desde 2010 e 2014 eu joguei aqui, né? Aí me aposentei porque eu tinha terminado a faculdade, tinha terminado pós-graduação, e daí surgiu a oportunidade de eu entrar para a área acadêmica, né? Dar aula na faculdade, lá na Guaracá. E daí pensei, já estava com 32 anos, já não conseguia mais correr que nem os moleques, porque aquele ano estava difícil, cara, correr com os moleques. Eu com 32, né, os caras chegando, já Amor, Cime, Bruno, Vitão. Eu vi esse ano que eu sofri com os piadas. Isso, Vitão, os caras estavam demais, o Diego Fávero, os moleques estavam voando, e eu pensei, cara, eu não sei se eu vou conseguir melhorar muito mais do que eu tô com 32, né. E daí eu pensei, surgiu a oportunidade, eu pensei, opa, é esse ano. E daí a gente foi campeão ainda, né? Saí meio por cima, assim, deu sorte pra caramba. Fechou com chave. Isso, exatamente. Aí, só que eu sempre tava junto com o CAD, né? Na preparação física, ali, ajudando em outra coisa e tal. Trabalhei 3 anos na faculdade, dei aula. E daí entrei pro mestrado em 2017. E daí tô terminando o mestrado agora, no final do ano, né? E a família acostumou em Guarapuava? Acostumou, minha esposa, quando eu vim pra cá, em 2010, minha esposa estava empregada antes que eu aqui. Ela é de Medianeira, não é daqui também, né? A família não é daqui. E daí ela, tá trabalhando, tá melhor que eu hoje. Tá melhor que eu, conseguiu mais coisa do que eu já. Você é natural de onde? Então, eu sou de São Paulo das Missões, do Rio Grande do Sul. Lá do interiorzão bravo lá Que bom, do Rio Grande do Sul. E daí eu estou na vida acadêmica também, né? Junto com a área prática, a área teórica, né? E esse ano, como a minha pesquisa também é junto com o CAD, né? Minha pesquisa de mestrado e tal, esse ano a gente conseguiu fazer bastante coisa. Até eu tento divulgar um pouco, eu não mexo muito em internet, né? E rede social, assim, eu não sou muito, mas esse ano eu tentei divulgar um pouco o que a gente fez lá na Unicentro, né? Grupo de pesquisa e tal.
Eu acho que a parte social que foi feita esse ano também foi bem legal, porque eu consegui trazer bastante gente da universidade, né, estagiários, gente que veio fazer trabalho, né. Então o esporte ele não é só também o resultado lá que a gente mostra no final, né, tem uma parte social, no meu caso a parte teórica, né, a parte acadêmica e tal, que a gente consegue conciliar, foi bacana assim, esse ano também essa parte. E daí eu estou na área acadêmica junto com a área prática, né, com a área esportiva, assim. Tranquilo. Então vamos fazer um breakzinho para a gente tomar uma água aqui e daqui a pouco vamos falar um pouco também disso, dessa parte social que o esporte traz, vamos falar um pouco de base, né, para ver mesmo qual que é a ideia do CAD também na parte da base e daqui a pouco a gente volta. Fala galera, estamos de volta com o Resenha do Esporte Clube. Queria fazer uma pergunta para o Alan sobre a base do CAD. Qual que é os projetos para o futuro? Porque esse ano teve o Luizinho que estava na equipe, né? E um garoto de alto nível, fez uma boa participação na Chave Prata, uma boa pessoa. E eu queria saber se vem novos atletas aí para compor o elenco. Então, Alan, o projeto base, né, ele existe, né? A gente tem uma parceria com o Colégio Aliança, Futsal Kids, professor Emerson, né? Uma parceria que o nosso presidente, o Anderson, ele conseguiu. O Sub-17, o Paulo esteve à frente também esse ano, né, junto com o Xuxa, que era o nosso preparador físico, eles estiveram fazendo todo o projeto 17. A nossa intenção realmente é de dar uma fortalecida, né, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17, fazer com que esses talentos que tem na nossa cidade, eles cheguem um pouco mais maduros no elenco adulto, né. É um detalhe que de repente o PH pode passar um pouco mais, mas desde o ano passado a gente tem tido atletas com 17 anos jogando no elenco principal, né? De certa forma, assim, em muitos momentos eles se mostram verdes porque são muito novo, né, para você estar numa responsa dessa, mas ao mesmo tempo é interessante porque é a revelação, né? A gente tem o próprio caso hoje, que dá para citar aqui tranquilo, o Matheus Lustosa, que é um menino que ele veio de toda a base, né, na cidade, está no clube hoje e assim, pode-se dizer que é uma revelação, né, ele já está no elenco adulto. Como os outros meninos que também estavam, né, Traiano, Luiz, Luan, né, vou usar uma expressão ruim aqui, mas falando como torcedor, né, caiu um rojão na mão dele, né, e ele foi muito bem. Então, vários meninos que estão aí, né, já no elenco principal, mas a intenção realmente é fortalecer para que chegue no elenco adulto, né, oportunize, faça o trabalho social também, de tirar esses jovens aí para fazer eles fazer o esporte, fazer o bem, mostrar as coisas boas para eles que o futsal também traz, né, e fortalecer para que eles cheguem um pouco mais maduros realmente no elenco adulto e que a gente consiga ter as etapas certas, né, para que a gente consiga aproveitar esses meninos melhores. Tem muitos que foi perdido, sabe? A gente tem bastante exemplo disso, né? Foi perdido durante o caminho. Alguns estão fora, estão muito bem, tem que ressaltar isso. Mas eu creio que tem que aprimorar. E esse aprimoramento vai depender conforme for dando a nossa estrutura, for fortalecendo de volta, for voltando a agregar mais coisas. Paulo, né, você falou que saiu com 17 anos de casa para jogar, né? E a gente está falando aqui da base, até, né, o Alex comentou aí que
tem jovens que jogaram ali a prata, né, e tem ali um time sub-17 que participa ali, mas eu queria, né, a gente está trazendo para o CAD, porque o CAD é o clube que representa a cidade. Mas falando ali no geral da cidade, você, né, que está na área acadêmica, como você falou, que eu acho que é muito importante. Antes era tudo na louco, cara, e aí, hoje não, hoje né, os profissionais são profissionais que estudam, que trabalham ali, não necessariamente, é claro, com o futsal, mas eu vejo como a gente fala, né, eu ouço falar muito, ó, Guarapuava respira futsal, isso é verdade, desde muito tempo o futsal sempre foi o esporte que foi, vamos dizer assim, dado uma atenção maior. Mas o que você tem para dizer sobre isso? Em geral, né, falando assim sobre a base, né, mas no geral do futsal em Guarapuava. Bom, já tem tradição, né, o futsal em Guarapuava, né, a gente foi na reunião da liga lá e todo mundo respeita bastante, né, só que eu acho que ainda aqui dentro de Guarapuava a gente precisa evoluir muito, né, na questão, eu não sei se lá no começo da base e tal, mas quando chega para a fase adulta, né, para a equipe profissional e tal, o menino ele precisa já ter tido esse contato, né? E esse contato não é só jogar bola daqui para lá e tá beleza, né? O futsal ele tem muito, tem muita coisa que precisa aprender, né? Muita manha, muita questão técnica, questão tática, né? Jeito de jogar. E isso leva anos para aprender, né, cara? Tem gente que fica a vida inteira jogando futsal e não aprende a jogar futsal, né? E a gente treinando, né? A gente precisa de uns 3, 4 anos, cara. Um menino desse precisa de uns 3, 4 anos treinando seguido. Eu tenho uns meninos lá aqui que jogaram com nós esse ano, Traiano, o Luiz, né? O Luan, o Bruno, o Matheus, e eles estão treinando desde o começo do ano passado, mais ou menos, e a gente vê a evolução que eles tiveram do ano passado para cá. Imagina se a gente continuar treinando nesse ritmo, todo dia, 2 períodos e tal, quanto eles não podem evoluir mais, né? Quanto eles não vão evoluir mais, né? A gente passando esse conhecimento para eles e tal, e eles jogando com jogadores mais experientes, né? Que também ajudam ali no dia a dia de treino, isso precisa, né, cara? Isso precisa, só que o que eu sinto falta aqui é que os meninos cheguem já com a linguagem do futsal. É bem isso, linguagem. Porque às vezes tu chega e fala, faz uma diagonal, o cara não sabe o que é uma diagonal, né? Coisa simples assim, né? Vou dar um exemplo simples. Faz uma paralela, o cara não sabe o que é paralela. O cara com 17, 18 anos, isso ele já deveria saber, né? É que nem tu entrar na faculdade sem saber ler e escrever, por exemplo, entendeu? Mais ou menos isso. Aí ele vai ter que chegar na faculdade, aprender a ler, escrever e fazer conta de matemática para depois aprender o conteúdo. Aqui não, a gente precisa que o cara chegue já com o conteúdo pronto, para a gente só lapidar e ele ir pro estouro, né? É que aqui eu acho assim, Paulo, que ajudar. Tem poucas escolinhas só de futsal. Pode ser, né? pode ser. Porque muitas assim é campo e daí participa do campeonato de futsal em Guarapuava. Talvez seja uma dificuldade que os meninos sentem, né? Pode ser. E isso é responsabilidade nossa também, né? Exatamente. Do CAD, né? Isso é responsabilidade, não estou dizendo que é responsabilidade dos outros, né, ou coisa desse tipo, mas seria responsabilidade nossa também, organizar isso, né, trazer já o menino com 15 anos e começar essa base. Então, até chegar com 18, são 3 anos, são 3 anos que a gente poderia já colocar o moleque participando de competição, né, e trabalhando só o futsal, né. Isso é complexo. Às vezes os meninos também eles ficam na dúvida, né, será que eu vou pro campo, será que eu vou pro futsal e tal. Acontece isso, né? Só que isso é uma coisa que a gente sente falta e que em outros lugares acontece bastante. Claro que times grandes, né? Que eles já têm estrutura também para aguentar tudo isso, né? Aguentar um time de 15, um sub-15, aguentar um sub-17 mantendo, né, o time. E daí precisa de dinheiro também, né? Não é simplesmente a gente eu chegar aqui e falar que precisa disso e acontece da noite pro dia, não. Isso precisa de tempo, precisa de dinheiro, de estrutura, né, para manter professor, para formar os professores, né, do futsal, né. O problema é que eu vejo assim, o futsal não é uma variável. As pessoas às vezes falam, o futsal é parecido, eu acho que é totalmente diferente com o futebol. O futebol ainda surge, aqui se nós for citar, muita gente surgiu daqui e está jogando fora, ou jogou fora, teve oportunidades.
né? Até hoje em dia, se a gente for pegar, tem gente daqui jogando, mas é por quê? Porque a forma de como se destaca é diferente. No futebol, como você falou, eu vejo que é um futebol, mas é como se fosse um jogo de xadrez. Porque se o cara não souber, como você falou, tem essas manhas, essas coisas, eu até acho, posso estar errado, você pode responder melhor, porque foi, né, acabou de se aposentar, mas eu vejo assim, o auge do jogador de futsal, ele não está nem quando ele é muito novo, né? Por quê? Porque ele não tem essa bagagem, esses cacuetezinhos ali que precisa mesmo, e também não lá quando ele já está se desgastando fisicamente falando mais fácil. Mas ele não é como, por exemplo, hoje você vai pegar no futebol, tem um moleque ali de 16, 17 anos, os caras estão voando. Vai pegar ali Thales Magno do Vasco, vamos dizer, o cara está voando, hoje é o cara falado. Né? Mas no futsal não por conta disso. É um jogo que é um jogo coletivo, é dinâmico, é rápido, é totalmente diferente. E eu vejo que a profissionalização do futsal é algo que na nossa cidade, querendo ou não, como né, o Wallace citou pra gente ali, a gente disputou a prata. Não é, vamos dizer assim, não é o profissional, né? E até a diretoria mesmo. Não tem, hoje em dia o cara tem que trabalhar e fazer a função. E como você falou, eu vejo como responsabilidade do CAD também, claro, organizar projetos para que possa fazer isso. O problema é que vai bater aonde eu vejo que é a maior dificuldade do CAD, que é vamos dizer assim, um empresário guarapuavano abraçar. Não só guarapuavano também, porque às vezes de fora pode abraçar. A gente vê equipes aí que não é da cidade do patrocínio, né? Como vocês falaram aqui, o CAD tem história, né? Uma história que não foi interrompida, como você mesmo falou, Alice, e eu achei isso show mesmo, cara, né? Por questão financeira, porque precisa ter uma base forte, precisa. Não apenas por CAD, mas para lançar essa meninada, para dar uma continuidade. Mas se não tem, né, isso, como que faz? Então, né, queria que você comentasse isso, Wallace, para nós, ver como funciona essa parte, como que está essa parte do apoio mesmo. A questão, assim, do projeto em si, dos patrocinadores, né? Então, até citar um exemplo, né? Esse ano a gente arrecadou, sendo tranquilo, nosso valor hoje era R$16 mil, ele líquido, de arrecadação mensal. Nossa folha era 30 no início do ano. Então você veja, já não fechava a conta e ainda tinha mais as contas para trás. Como é que você faz, né? Então realmente é cirurgias assim que só essa diretoria nossa mesmo conseguiu fazer, né? Tanto que a gente não fechou o ano, tem uns saldos para pagar ainda desse ano, né? Mas eu vejo isso aí muito na questão realmente de captação. Se você tem a captação de recursos, você consegue montar. Por exemplo, você consegue destinar. Eu dou um exemplo aqui, a gente tem o próprio Emerson, que seria uma pessoa que de repente ela poderia estar de forma mais ativa dentro do projeto. O Bender, que é o nosso preparador de goleiros, ele é um cara excepcional, um cara que de repente ele já teve muita bagagem de campo, né? Então ele é um cara que ele sabe lidar com meninos, ele sabe revelar atletas. Seria um cara que ele já está dentro do projeto desde 2014, então é uma pessoa que daria para contar melhor. Só que tá naquilo, de você de repente não ter que desvincular o cara de outras funções, de outros trabalhos extras que ele faz para ele se sustentar, para ele viver só de futsal. Arrecadação, infelizmente é dinheiro. Uma grande vantagem que a gente está sonhando e lutando e buscando já desde o ano passado, que tem uma comissão que faz isso aí, que é o Gilberto, o Márcio, o Silto e o Anderson, que são diretores, é a questão das verbas estaduais e federais. Existem projetos para entidades, associações que elas são utilidades públicas, como é o caso do CAD. O CAD é uma utilidade pública municipal. Você consegue captar através do imposto. Tá? Não é tão fácil, não é tão simples. Para você montar esse projeto, você exige dinheiro. No nosso caso, como a gente não tem, está sendo mais na raça mesmo, por isso que ele está demorando a sair. Mas a partir desse momento que a gente conseguir captar através do imposto, ele vai ser um grande passo para você conseguir trazer mais pessoas. Porque daí, com escolinhas, você consegue trazer o dinheiro através do imposto direto para a escolinha. Aí beleza, aí você tem um projeto que ele vai caminhar, entre aspas, sozinho. O plano realmente é só você montar. Mas para isso a gente precisa aprovar. Porque enquanto a gente não tem o recurso suficiente para você fazer o principal, você não vai ter o recurso para você fazer as divisões, né? Tudo é através de recurso. A hora que a gente tiver um recurso, a gente consegue montar, né, e aprimorar essas situações ainda. Perguntando pro Paulo aqui, ele como fixo, qual foi o jogador mais difícil e mais habilidoso que você marcou, que você falou, puta, hoje tem que marcar esse cara, assim, é aquele que dá raiva mesmo de marcar? Cara, tive esse que jogou ontem, inclusive, o Gé, né? O pivô lá do Jaraguá do Sul. Quando eu era moleque, ele tem mais ou menos a minha idade, né? A gente jogou junto desde das antigas lá, e esse bicho era duro, cara. Esse bicho era duro.
Era aquele que tu batia e voltava. Porque o cara era duro, era bruto demais, é habilidoso, né? Duro e habilidoso. Já perdi algumas pra ele, já não era fácil jogar. Tinha outro cara também que eu joguei lá em Portugal, o César Paulo, né? Era um pivô. Depois jogou na Intel, que foi campeão. A Intel jogou no Carlos Barbosa, depois também. Esse cara era muito bruto, cara. Batia e voltava, e o cara não se mexia. Engraçado demais. Esses foram assim os caras que eram mais... O Lenise eu não cheguei a jogar contra, nenhuma vez joguei contra ele. Mas os caras que eram duros, assim, que era bruto. Pegou o Falcão pela frente? Peguei Falcão algumas vezes, joguei bastante contra o Falcão. Tomou muita cana, chapéu? Não, dei cana nele. Você pode falar isso, cara. Colocar no teu currículo lá, meu treinador, o último treinador, porque você vai se aposentar também. Posso jogar contra o Paulo no veterano aqui então, cara. Não. Nossa, agora veterano, cara, nós jogamos um time difícil, cara. Como campeão invicto, se não me engano. Então, até a gente perdeu uma agora aí, porque pra não ficar tão ruim assim de, nossa, temos que sempre ganhar invicto, é chato, né, cara? Não, e pior que essa cana aí que eu dei no Falcão, eu conto pra todo mundo, ninguém acredita. Eu preciso conseguir esse vídeo, saiu na Sport TV, foi nessa final do Sul-Americano que eu joguei contra a Malve, que a gente jogou contra a Malve lá em 2006. Só que não achei em lugar nenhum. Tem um amigo meu que tem o DVD e eu tenho que conseguir com ele, porque eu tenho que... Pega lá, pode passar no programa. Você não consegue esse DVD, eu tenho que botar no Instagram esse negócio aí. Tem, Eu conto pra todo mundo e ninguém acredita, cara, que eu dei caneta do Falcão. Mas continuar esse assunto aí, cara, esse assunto é bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, você falou que jogou lá em Portugal, né? Perguntar pra você. Lá não tinha muito essa questão da língua, porque vamos dizer, a mesma língua, claro, parecia, tem algumas diferenças, mas é a mesma língua. Mas a resenha assim com a galera, essa questão assim mais do vestiário mesmo ali, é igual? Como que funciona? Os caras são mais de boa? Como que é? Os portugueses, assim, eles têm uma característica interessante, que eles são muito fechados, assim, no princípio, né? No começo eles te dão patada. E daí tu meio que se assusta, mas daqui a pouco eles já estão soltinhos. Daqui a pouco eles já estão soltinhos, daí eles já são teus melhores amigos e tal. Pô, eu gostei demais de morar lá. Fiz amizade pra caramba com um português lá que jogava com a gente, né? E no vestiário era resenha demais, né, cara? E a gente tava eu e mais acho que tinha mais uns 4 brazuca lá também, brasileiros junto, né? E os portugueses que estavam com a gente era muito engraçado, cara. Era muito divertido. O vestiário foi muito bom a época que eu tive lá, era o Belenense, era um clube de Lisboa mesmo. Clube de campo também, né? Mas é a primeira divisão? É a primeira divisão do campo. O que eu jogava também, né? O salão, sim. A gente joguei muito contra o Ricardinho lá, esse que é o melhor do mundo também, né? Ele tava no Benfica na época, a gente tava no Belenense. Ganhei o campeonato dele, né? Só pra deixar claro, né? E daí... Cara, tem história, né? E daí, esse eu tenho a foto, esse tá gravado. Mas era muito divertido, cara. O futsal ele é muito divertido, cara. É uma vida maravilhosa. Eu tive uma vida maravilhosa dentro do esporte, cara, porque já morei em casa do atleta com 11 caras lá dentro, né? Ceará, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, tudo que é tipo. E dava tudo certo, cara. E dava tudo certo, não rolava muita briga e tal. No futsal a gente... eu até conto pra todo mundo, assim, de cara que foi sacana e tal, nos dedos, de 15 anos que eu joguei bola. Eu conto nos dedos os caras que sacaneavam, que era meio trairão, assim e tal, porque uma vida fantástica que eu tive, não ganhei muito dinheiro, né, não fiz pé de meia, nada, né, mas me diverti muito. Aproveitou, pelo menos. Muito. Sempre muita amizade bacana. Muita amizade bacana, tem cara que eu de 2000, foi o primeiro ano que eu joguei, que eu falo hoje ainda, que eu converso com o cara, às vezes se encontra e tal. Cara que tá lá, que é famoso hoje, né? Que jogou com a gente aqui, né? O Rangel, por exemplo, o Rômulo, que é o cara da seleção russa, que jogou comigo. Tem história fantástica dele que eu conto, cara, que o cara é simplão demais. O Valdinho, joguei com o Valdinho, né? Um cara que é muito simples, até que se tu chegar na rua e encontrar ele te abraça e tudo. O pessoal é muito bacana dentro do futsal, né? É um esporte muito legal, cara. A gente faz muita amizade e vale muito a pena o moleque que investir nisso. Pode até não ganhar muito dinheiro, mas eu aproveitei para fazer uma faculdade, pós-graduação e tal, né? Mas é uma vida muito boa dentro do esporte. Cara, eu falo assim, ó, né? Desde criança mesmo eu assistia o futsal, acompanhava o futsal, fui me envolver com o futebol de campo depois que eu tinha 17, 18 anos. Né? Claro, hoje jogo ainda amador ali no campo, brinco no futsal, até ontem nosso time empatou e tal, mas... Assim, cara, a cidade aqui respira mesmo futsal. E eu acho que, assim, né, o CAD é um clube que
vamos dizer assim, não só representa a cidade, mas eu vejo que é o único clube que, né, depois que, eu me lembro, era o JEC, Guarapuava Esporte Clube, depois que o Guarapuava Esporte Clube não usou mais esse nome, e entrou o CAD, cara. É um clube que tem, vamos dizer assim, que toda a cidade deveria brigar por isso ali, né? E eu acho que nesse brigar, no bom sentido, é assim, as pessoas pensar que existe um clube que representa a cidade, que é campeão, né, que jogou a Liga Nacional, tudo. Então, né, pra gente tentar analisar dessa forma, buscar, conversar com a galera ali, o cara que tem uma empresa, o cara que sabe alguma forma que pode contribuir, que pode ajudar. Como o Wallace falou ali, né, citando o Emerson, que é do Futsal Kids ali, né, que tem história já também ali na base, de pessoas que de repente podem agregar de alguma forma aqui pro clube, né, pra gente estar falando. Então a gente vai encerrar esse bloco aqui e daqui a pouco a gente volta com isso aí. Fica por aí, fica ligado. E aí, galera, voltando aqui, Resenhando Esporte Clube, o programa que vai ficar na cabeça de vocês. Assim, gente, a gente fechou o bloco passado falando ali, nesse intervalo, vocês devem estar gostando e assistiram os vídeos aí do CAD, do PH, aí, então, fotos e tal. Mas, gente, para acontecer todas essas coisas, precisa ter história, né? Precisa acontecer as coisas para poder aparecer lá, né? Precisa ter recurso. Falando de recurso, queria já falar, ó, vocês estão vendo hoje o Alain um pouquinho mais bonitinho ali. Nós uniformizadinhos, ela, magrinha não, né? Os caras gastaram um monte pra fazer essa camiseta, Alain. Foi tecido que você não imagina. Imagina do nosso câmera, então, cara. Do Batata. Viu, do Batata sabia que não veio por causa disso, cara? Não deu tempo. Não tinha tecido disponível, velho. A bobina não. O recorte não servia o Batata, mas eles estão organizando, vai dar tudo certo. Galera, mas né, ó, estamos aqui, queria agradecer já, desde já, né, MG Camisetas, o Marcelo, o Gelson lá por estar fazendo essa parte aí, né, deixando nós um pouquinho mais apresentável, né? Digamos assim, né? Você que tem seu time aí, seu clube e quer adquirir um uniforme, né? Não esqueça, vai estar o telefone aqui embaixo, MG Camisetas, eles fazem todo tipo de uniforme esportivo, não apenas para, a gente está falando aqui do futsal hoje, mas para todo tipo de esporte, ciclismo. Então ligue lá, fale com o Marcelo ou com o Gelson, faça, né, faça bonito, né? Vá bem uniformizado como nós estamos aqui hoje, né, Léo? Queria agradecer também, né, a R9, nosso parceiro, Paulo. Obrigado, né, novamente. Semana que vem provavelmente a gente vai estar lá falando um pouquinho de futebol de novo. A gente vai estar lá na R9, mas eu queria agradecer eles. Agradecer também a Lumiart, que está já terminando ali, finalizando toda a parte do nosso visual aqui, a parte dos banners, da parte dos nossos apoiadores. Agradecer eles também. Agradecer a TV Araucária, né? Você está aí acompanhando também pelo canal 18 da NET, TV Araucária, né? Agradecer, que também é apoiador nosso, parceiro. E falando de apoio, a gente quer, né, conversar um pouquinho mais aí com o Wallace sobre isso aí, Wallace, né? Ver como que vai funcionar aí. Nós falamos muito sobre isso já, né? Sobre a capitalização e tal, falando que o CAD tem ainda suas dívidas, que são dívidas lá de trás. Como você falou, citou ali que não fechava a conta esse ano, então deve ter sido apertado. Mas eu creio que o Guarapuavana aí, né, deve olhar com olhos diferentes. Eu sei que vocês têm alguns projetos ali, a gente estava conversando sobre isso em off, né, para capitalizar verbas. Eu gostaria que você falasse sobre esses projetos. Então, como a gente já falou lá no início do programa, né, capitalização ela vem através de um grupo gestor, né, ter voluntário, pessoas que disponibilizam seu tempo extra para estar correndo atrás de recursos para o clube, né. Importante falar que os diretores, eles novamente são todos voluntários, né, então fecha parceria com as empresas, com os amigos, eles não recebem nada em troca disso, apenas o amor do esporte, né? A gente costuma brincar que é a nossa pinga do final de semana, manter o CAD vivo, né? Então esse é um vício nosso.
Mas a capitalização, ela já está com o projeto pronto, já está correndo, e a gente precisa fazer ela de modo geral para a gente conseguir montar o projeto para ano que vem, né? Para a gente conseguir manter a casa viva. Para você ser um diretor, se você tem um amigo, se você tem qualquer condição que seja influenciável de comércio, que seja influenciável no bom sentido para trazer para o clube, você pode nos procurar, você pode ser um diretor. Eu costumo usar o exemplo eu mesmo, né? Eu sempre tive ligado ao esporte. No CAD até tem uma história legal, porque eu saí da arquibancada enquanto torcedor, meu pai era radialista e fui passando por torcida, acompanhei do lado de imprensa e quando realmente falei que queria dar um tempo, que eu tinha que ir trabalhar, eu pedi para o Liberato para mim ser diretor. Então, todo mundo hoje pode ser diretor. O grupo gestor, ele é um grupo assim, aberto para todo mundo, sabe? Tanto que um fato engraçado que acontece aqui, e em nossa cidade especificamente, o nosso grupo diretor, você vai ver diretor vendendo cerveja, vendendo água no bar, no dia de jogo, vai ver diretor montando a renda de jogo, né? Então é um grupo bem legal nessa parte, sabe? Montando as promoções, né? Jantas, as coisas que a gente sempre faz. O grande problema nosso hoje é que a gente está apegado nos pequenos, com todo respeito e consideração aos pequenos, mas o nosso projeto hoje, para você ter ideia, você tem empresas que, algumas são permutas, um entra com alimentação, o outro entra com botijão de gás para atletas, né? Mas a gente tem muitas empresas pequenas hoje dentro do projeto. Isso é um fator honroso para nós porque traz muitas portas abertas para o clube, para esses diretores que estão. Só que a empresa pequena, ela acaba não conseguindo dar conta de manter o projeto vivo. Tem empresas que pagam R$300 por mês em patrocínio. E esses R$300 para você montar um projeto de 50, 60 mil, você tem que transformar em muitas empresas. Então a nossa carência realmente é de empresas de poder aquisitivo grande. Por isso até que a gente tem que honrar a parceria com a Secretaria de Esportes e com a Prefeitura, que dão todo o suporte para nós, de questão de logística, questão de ginásio, questão realmente de condição de você fazer o trabalho. A Cressol, que foi a nossa patrocinador Master esse ano. E a gente precisa que tenham mais Master como a Cressol, mais empresas que venham, que captem junto com o clube, comprem a ideia do Guarapuavano, porque o CAD é Guarapuavano, o CAD não é de um grupo, não é de uma pessoa, é da cidade inteira, né? E traz muita ação social, a gente doa alimentos, a gente faz promoções para crianças carentes, então a gente traz um trabalho social bem legal, que a marca do nosso patrocinador vai estar exposta também, né? Então a gente busca muito esse tipo de empresa e a gente pensa realmente em manter essas empresas que estavam em 2019, as empresas que nos trouxeram essa condição de manter vivo o projeto novamente, que a gente tem um bom caminho andado com todos eles, sabe? Posso aqui citar, até vou citar os nomes, né? Casa Sport, Sucuprates, Super Rinchuk, que investe em todas, né, as categorias da cidade, a da Corégio, que é a empresa onde eu trabalho, né? Então, vou esquecer de alguns aí, mas, né? Vou esquecer de alguns, mas são vários. Então a gente quer manter essas pessoas junto com nós no projeto 2020 e trazer as grandes, né? Trazer as grandes. Pensar em captar grande para você conseguir montar um time competitivo. Então quem quer ser diretor, venha, procure o CAD. Você pode ajudar não só captando recursos, porque dentro da diretoria você vai achar pessoas que têm um pouquinho mais de influência na venda. Você vai encontrar pessoas que sejam mais braço mesmo, né? Vamos montar uma placa, vamos correr atrás de uma coisa e tal. Pessoas que são muito mais da amizade, por exemplo, o Alan que vem, provavelmente vai cuidar do nosso sócio torcedor, é bem influente com todas as pessoas da cidade, né? Então são várias formas de a gente captar e são vários tópicos assim que pode se montar grupo e que as pessoas podem nos abrir e nos procurar para nós captar o projeto. O projeto é bom, cara, dá uma mídia bem legal. Até eu vou citar um exemplo, a gente postou na nossa página essa semana que passou, que a gente estava fazendo um mutirão de uniformes, né? Só para você ter noção, a gente tinha aproximadamente uns 50 kits para vender. Na manhã que a gente postou, 2 horas da tarde já não tinha mais. Então para você ver como o CAD ele dá um retorno. Então, né, pontos comerciais, vai comprar ingresso. Então a gente tem um projeto bem legal, cara, um projeto bem interessante. Só que a gente precisa das pessoas no grupo gestor, precisa de pessoas que venham e que ajudem nós a captar. Que, né, quanto mais braços a gente tiver para abrir, vai ser mais interessante a gente conseguir
conquistar mais pessoas e trazer essas portas que a gente abriu, porque tinha muita porta fechada no projeto antigamente, e hoje a gente tem muita porta aberta, então a gente vai conseguir trazer mais portas abertas para dentro do projeto e fazer andar. Queria aproveitar, a gente tá falando do esporte no geral, né? Você que agora puxando a farinha pro nosso lado também, né? Porque a nossa função é isso, a nossa função é mostrar vocês, aí mostrar o esporte, mostrar, não, a gente tá falando hoje do CAD, mas as equipes que têm esse pensamento, que além de focar ali no alto rendimento, como você falou, ou no que ele se propõe a fazer, também equipes e parceiros que queiram alavancar o esporte em si, né? Falando aí sim como programas sociais, como no esporte no geral, porque hoje em dia você vai ver muito pouca gente, vamos dizer assim, que tenta abraçar para fazer algo alavancar sem ter o financeiro ali, né? Mas esse financeiro precisa de repente para manter, né? E nós também aqui como Resenhando Esporte Clube, né, a gente convida você que quer ajudar nós a estar alavancando, né, a divulgação, vamos dizer assim, do esporte e em Guarapuava e região, vai estar aqui um telefone, você pode estar ligando, se você quiser ser anunciante nosso, parceiro nosso, pode ligar, vai entrar em contato, falar comigo ou com o Alan, e você também vai estar ajudando nós até divulgando clubes como o CAD, contando histórias aqui como, né, de atletas como o PH, que hoje em dia, claro, ele vive uma vida acadêmica, trabalha com isso, né, mas ele viveu ali por 15 anos, como ele falou bem, né? Hoje eu acho que o esporte, a maior benefício do esporte é a saúde, porque a pessoa acaba tendo que se cuidar, né? Às vezes o menino lá nem quer muito se cuidar, mas ele começa a se cuidar, sair de caminhos ruins ali, bebida, vícios, né? Para quê? Para que ele possa se manter ali, tentar um alto rendimento, né? Então você que quer nos ajudar, vai estar aqui esse telefone. Para fechar, eu gostaria de falar e, né, passar a palavra para você pegar, para você agradecer e mandar um abraço para quem você quer mandar um abraço, né? E também dar um incentivo aí para essa molecada, né? Para estar vindo pro CAD, né? Bom, esse ano ele foi ruim na parte de resultado pra gente, né? Mas tem muita gente que tá junto, né? Parceria e tal. E tiveram alguns assim que eu gostaria sei lá, eu vou falar alguns nomes aqui, né? O Toshinha, né? O Andretti lá, o Fernando, que ajudaram, que me ajudaram quando eu pedi, né? Tipo da costelada, coisa desse tipo, né? Que eu gostaria de agradecer ao Cássio, até o Cássio Antonelli, que também se dispôs a ajudar, alguns que são parceiros, né? Na hora ruim, né? Porque esse ano estava meio difícil e tal, mas ajudaram. Estavam ajudando, estavam dispostos a ajudar. Às vezes alguns não têm muitas condições e tal, mas ajudam. E outra coisa é que eu sinto confiança, né? Sinto confiança, eu acho que todo mundo, eu posso passar isso para os outros, porque eu não faço parte da diretoria, né? Eu fui contratado esse ano pelo CAD, né? Gosto muito do CAD, sempre o CAD me ajudou na época que eu jogava e tal, e eu acho que uma retribuição é importante. E sinto confiança desde o começo do ano. O resultado não veio na quadra e tal, mas eu sinto confiança que as coisas estão caminhando numa forma correta, sabe? E eu acho que o patrocinador pode confiar, assim como eu estou confiando, né, que tá certo o negócio, né? E assim como tá certo, começou certo, vai terminar certo, né? Alguma hora vai dar certo. Sim. Né? Esse ano não deu, o resultado não veio e tal, talvez algumas falhas que a gente teve, a gente já fez essa autoanálise e já viu onde é que a gente errou, mas vai dar certo, né? Essa é a confiança que eu tenho e que eu acho que o pessoal, né, que vai estar acompanhando e tal, o patrocinador, o torcedor, né, o pessoal que gosta, e tem muita gente que gosta, né, cara? Eu tenho tem 3 vizinhos meus lá do prédio, que 2 deles vão assistir o jogo em Pato Branco, cara. Fiquei indignado com isso. Foram sábado, né? Sabe que o Pato Branco ganhou do Carlos Barbosa lá. Foram para Pato Branco assistir o jogo. Pensei, cara, não acredito nisso, que a gente está nessa situação. A gente podia estar que nem os caras, né, jogando. E o pessoal acompanha, o pessoal tá junto, né? E a gente só precisa organizar, que eu acho que vai dar certo. As coisas, né, só preciso engrenar de novo, pagar as contas e tal, né, coisa da diretoria, mas as ideias são muito legais e é só a gente retomar o caminho de novo, o pessoal retomar o caminho, que as coisas vão dar certo, dá pra confiar, né, o patrocinador pode confiar e o torcedor pode confiar. Obrigado, Paulo. Claro. Agradecer, né, pessoal, a oportunidade, né? É interessante a gente sempre estar falando de vários aspectos, né? Rendimento, projeto que ficou, projeto que ainda vai existir, né? Então, só agradecer e realmente enaltecer, né, o trabalho de vocês também.
e realmente pedir, não desistam do CAD, tem muita forma de você ajudar, seja nas ações aí que o clube faz de jantas, seja nas rifas, que é uma grande saída nossa hoje em dia, né? E compra a ideia, não abandone o time, a gente vai montar um projeto competitivo, se Deus quiser, e o fornecedor aí, patrocinador, ajudar nós. E a gente quer manter a história viva e quem sabe aí buscar voos muito altos aí em 2020. Amém, vai dar sim. Alan, vamos fechar? Vamos fechar. Eu gostaria de agradecer ao Paulo, né, pela presença, ao Wallace por ceder o espaço aqui à sala do CAD, onde está todos os troféus aqui, principalmente aqui, ó, 2005, fiz parte, foi lá para fora, tá lotado, ó, Pedro. Já vem, pega a top. Então agradecer ao pessoal aqui e pedir ao pessoal que fique ligado, que vem mais novidades por aí, e quem puder apoiar o CAD, dar um patrocínio pro CAD, da maneira que for, do seu melhor jeito assim de ajudar. Então, o Wallace está aqui, tá de portas abertas, o CAD, a sala, o pessoal aí, depois nós vamos passar o contato de algum deles. E liga aí pro pessoal e vamos levar a marca da sua empresa na camiseta do CAD. É isso aí, galera. Então, para finalizar, né, faço de você, das palavras de vocês a minha, né, gente? A gente não é à toa que a gente quis gravar aqui, fazer aqui, é porque também a gente ama futsal, a gente gosta disso aí. E esse é o clube que, né, a gente gostaria que você pensasse um pouquinho melhor sobre ele e viesse ajudar. Como o Wallace falou, tem várias formas de ajudar. É um clube de tradição. Eu joguei também uns campeonatos ali, quando o CAD nem era ainda, nem fazia parte de Guarapuava, região, era só um clube lá. Eu lembro que eu tinha uma camiseta lá branca com vermelha, patrocinador agrário lá, eu lembro. Eram uns torneios lá, eu joguei, mas assim, cada um tem sua história. E história de torcedor. Todo mundo veio aqui, né, gosta de estar aqui. O Joaquinzão foi reformado, tudo isso aqui eu vejo que é por conta disso, porque teve aqui um clube que fez, e esse clube continua, gente. Às vezes a gente começa a olhar, né, jogou a prata, tal, mas gente, continua. Só que depende também da nossa, de repente, do empenho nosso. Então você que está aí nos vendo hoje, tanto pela TV Araucária como pelas redes sociais, tem a oportunidade, foi dada a oportunidade e está aqui a oportunidade para você vir. E você que de repente não vai, né, tá tão engajado assim, venha quando tiver os jogos, gente. É muito importante a bilheteria, algo que também ajuda. Eu já vim aqui com o estádio, com o ginásio inteiro lotado, mas esse ano eu vi que estava um pouco, né, baixa a bilheteria. Então, gente, você pode ajudar, às vezes, você vindo assistir o jogo, você vai estar ajudando. Beleza? Hoje a gente falou aqui então com o Wallace e com o Paulo Henrique. Agradecer vocês dois, desejar sucesso para vocês três, porque o Alan também agora vai fazer parte da diretoria. Né? Parabéns, Alan, e você, né, pode usar aqui o espaço aqui para estar falando sobre o CAD. Não é a primeira, mas não vai ser a última vez que a gente vai estar falando aqui sobre o CAD, a gente quer acompanhar, né? Mas desejar aí que Deus abençoe esse projeto, que é um projeto que tenho visto também, que é um projeto bacana. Deus abençoe que dê tudo certo e para 2020 a gente vai tentar acompanhar um pouquinho mais de perto. Tá ok? Muito obrigado. Galera, obrigado, vamos ficar por aí. E semana que vem a gente vai estar aí com um programa especial para vocês estarem vendo aí um programa diferenciado mesmo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.